Mas a oração forte é aquela que é feita com amor. Irmãos, eu me apresentei, meu nome é Isaac, para quem me conhece. Para quem não conhece, como sempre, não mudou, viu? Não mudou desde a última vez que eu estive aqui. Sou coordenador do Ministério Jovem na cidade de Nova Ponteria. E você, jovem, está sob a nossa responsabilidade. Ou seja, é nosso dever estar atrás de você, com você, para te levar a Cristo. Amém? Bem, eu queria iniciar essa pregação com um pequeno trecho bíblico. Você não precisa pegar, mas vai dar não precisa pegar. Apocalipse, aliás, Atos, capítulo 10, versículo 38. Porque vai dizer assim: vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Amém? Amém. Olha só que palavra bonita. Irmãos, veja só, Deus, ele mandou Jesus Cristo, mas com uma missão. Qual era a missão de Jesus Cristo? Era passar por todo mundo, e libertar. Jesus ele veio trazer uma mensagem libertadora. Ele veio falar: meu filho, eu vim te libertar hoje. E é o tema do nosso encontro hoje, que é libertos do pecado por Jesus. Essa passagem é justamente por isso. Na verdade, essa passagem ela não vem da intercessão do ministério, Na verdade, ela veio de um momento de oração. Mas mesmo assim, ela deveria ser anunciada. Mesmo assim, ela deve ser anunciada. Agora, eu pergunto a vocês querem receber a libertação hoje? Foi fraco. Vocês querem receber a libertação hoje? Sim! Amém? Isso é igreja. Isso é igreja. Irmãos, se você quer ser libertado hoje, guarde no seu coração cada palavra anunciada aqui. Porque a palavra que vem anunciar é de libertação da sua vida. É de libertação. Amém? Agora eu convido vocês a pegarem comigo no livro de Eclesiástico. Porque tem dois livros, Eclesiastes e Eclesiástico. No capítulo 39. Eclesiastes está bem depois de. Aliás, está pertinho do Salmo. Eclesiástico capítulo 39. 999. Página, para quem tem a Bíblia de Maria, 919. Amém? Amém? Misericórdia? Quem tem a Bíblia aí, grita aleluia! Aleluia! Até a câmera. Vamos pegar aí logo no versículo 6. Vejamos. Desde o alvorecer, aplica o coração à vigília, para se unir ao Senhor que o criou. E ora na presença do Altíssimo. Abre sua boca para orar e pede perdão de seus pecados. Pois, se for da vontade do Senhor, que é grande, Ele cumulará do espírito de inteligência. Então, Ele espargirá como uma chuva palavras de sabedoria e louvará o Senhor em sua oração. Amém? Amém? Irmãos, irmãos e irmãs, não é? Essa palavra, esse livro de Eclesiástico, ele é bem antigo. Ele foi escrito com um objetivo:
anunciar a igreja. Quem é a igreja, levanta a mão aí. Ó, então, essa leitura, ela é para mim, essa leitura ela é para você. Na verdade, quem escreveu foi um cidadão chamado Siraque. Por isso que em algumas Bíblias não está escrito Eclesiástico, está escrito Siraque. Mas Eclesiástico era porque era para a igreja. Não era somente para aquele grupo separado. Não era para todo o povo. Era para quem era a igreja. E o Senhor, nessa palavra, através de Siraque, Ele vem falar a nós. Ele vem fazer um pedido. Ele vai falar: esteja em teu coração, aliás, esteja em vigia com o seu coração em mim, no Altíssimo. E depois ele vem falar para pedir perdão dos pecados. Mas espera aí, pecado. O que seria pecado? O que seria pecado? Pecado, na verdade, ele não surgiu aqui, nesse chão que nós pisamos. Ele surgiu no céu. É até estranho isso, mas é verdade. Surgiu no céu. Quando Deus ele havia convocado uma assembleia com os anjos, não é? E falou: olha, a partir de agora, escutem só, anjos, eu vou criar a terra. Eu vou criar o universo com todas as suas belezuras, desde a mais pequena das maiores. Eu vou criar. E vocês, anjos, serão responsáveis por guiar, por proteger e por salvar todo ser humano. Aí tinha um cidadão lá, né? Talvez você até já ouviu falar o nome dele, um camarada chamado Lúcifer, né? Ele era o anjo da luz, o braço direito de Deus. Ele se revoltou e falou: mas peraí, o quê? Gente, olha só, nós somos anjos. Nós vamos servir a essas criaturas? Esse Deus aí está ó, maluco, tá lelé da cuca. E aí se rebelaram lá nos anjos. Ele começou a seduzir os outros: ó, você vê, ó, você vai viver nesse escravidão, desses anjos, desses humanos. Eles disseram: eu não quero estar aqui não. E Deus os expulsou do céu. Porque o céu não é lugar de pecado. É ou não é? Céu é lugar de pecado? Não. E qual é o nosso caminho? Nós temos que chegar na onde? No céu. E aí depois, conhecemos bem a história que vem depois, não é? Ele não queria ficar somente ali com aquele pecado, mas ele queria também que os próprios filhos de Deus, as criaturas de Deus, se rebelassem também, né? O que aconteceu com Adão, aconteceu com Eva, lá no Antigo Testamento. Então, vejamos, então o pecado é desobediência. Desobediência a Deus, isso é pecado. Por menor que seja, as coisas é pecado. Por menor que seja, olha, às vezes a gente tem uma certa ilusão, não é? Olha aqui o padre, ó, o padre não tem pecado nenhum. Olha lá o Papa, ó, o Papa Francisco, é o Papa, não tem pecado nenhum. Só para ter noção, um dos maiores papas se tornou até santo, João Paulo II. Ele se confessava 2 vezes por semana. Ou seja, a gente chega à conclusão: a gente vai confessar o quê? Pecado. Se ele ia confessar porque ele tinha pecado. E a igreja disse que o padre também deve confessar pecado. E o Senhor hoje também, Ele nos chama a isso. Ele nos chama a pedir perdão. Ele nos chama a reconciliar com Ele. Mas ao reconciliar, ao ganhar o perdão, o Senhor Ele quer também te libertar. O Senhor Ele quer também te salvar. Porque o pecado ele é uma prisão.
Porque a partir do momento em que você conhece algo, você começa a ficar preso naquele pecado, e aquilo se torna um vício. A gente vê tantas coisas, né? Olha, por exemplo, os governantes começam a ganhar poder, né? E às vezes, alguns, não estou generalizando nada, mas alguns ainda começam a ter uma pequena corrupção. Oh, mas que legal, que lucrativo. Ou seja, vai investindo mais e aquilo vai se tornando um ciclo vicioso. Por isso o Senhor veio falar de libertar do pecado. Porque se ficarmos com isso preso na gente, vai se tornar um ciclo vicioso. E nós sabemos bem que vício, para sair é difícil. Para sair de vício é difícil. Não é? Mas ainda assim existe solução. Eu convido vocês agora a pegar o Evangelho de São Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 9. 1290, para quem tem a Bíblia de Maria. Mateus capítulo 6, versículo 9. Por quê? Porque o Senhor, Ele vem atender uma súplica. Ele vem atender um pedido. Não é? Amém? Vejamos. Eu gostaria de convidar vocês a me ajudar nessa leitura. Quem tem a Bíblia e quem não tem. Ok? Mas vai ter como vocês nos ajudar. Não se preocupe. Nós vamos repetir junto as palavras de Jesus. Eis como deveis rezar. É a oração que o Senhor nos ensinou. Como é que é a oração? Vamos rezar junto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal? Amém. Olha essa parte. Não perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando ofendemos, né, nós pecamos, nós falhamos. E o Senhor, a oração diz para o Senhor perdoar a gente como a gente perdoamos. Não é? Aí, se eu não perdoo o meu irmão por completo, né? Igual, por exemplo, Rafael fez alguma coisa comigo, eu não gostei, eu chego para Rafael, seguinte, ó, eu te perdoo, só que você vai ter que fazer uma coisa aí, ó. Parar os carros para mim, brincadeira, calma, eu preciso. Ou seja, essa questão de parcialidade. Deus ele não vai impor essa certa condição, né? A única condição hoje que temos para receber o perdão não é nada grave, não é nada complicado. É fácil chegar no sacerdote e falar, eu quero me confessar. Pronto. O padre vai te atender, seus pecados todos perdoados. Mas não é o padre que vai te perdoar. Não. O padre não tem poder nenhum de perdoar. Quem perdoa é Deus. Mas só que, por exemplo, o padre, ele é a voz de Deus no meio do povo. E o Senhor, ele vem pedir também oração. Ele vem pedir oração. Porque oração também serve de reparação.
É tanto que você pode ver, toda vez que você vai conversar com o sacerdote, o padre pede para você fazer oração. É ou não é? É ou não é? Por que ele pede? É reparação. É reparação. É como se eu chegasse ali na rua, né? Aqui tem um carro daquele 0 km, né? Última geração. Cheguei lá com o prédio. Não roubou, não, né? Aí, fora. Estacionei lá. Ô Tiago. Oi. Ô meu irmão. Você viu? Pois esse seu carro aí, ó. Paga. Esqueci seu carro. Eu quero pedir desculpa. Paga. Eu quero pedir desculpa. Você me perdoa? Perdoa, meu filho. Você já me perdoou. Mas e o carro? Você paga. O que aconteceu com o carro aqui agora? Né? Precisa resolver a situação do carro. Aí eu vou lá pegar uma tinta e vou pintar, né? Lá onde é que eu disse? A oração é isso. A oração é você passar essa tinta, né? Ninguém vai ter nada. Acabou, acabou. Não existe mais. Né? Confissão é assim. Mas aí vem uma certa pergunta: mas por que tantas vezes a gente está dentro da igreja, a gente comunga, a gente reza o texto, lê a Bíblia e dizem tanto, né? Não faça isso, participe da Eucaristia, confesse constantemente, né? Você vai conseguir resistir ao pecado, vai pensar que não. Chegar numa bela de uma segunda-feira, já está pecando. Por quê? É porque às vezes não conseguimos entender direito as coisas que Deus fala. É igual o camarada, né, chamado Manuel, estava lá na escola. Aí a professora gritou lá da frente: Manuel, ó, fala uma palavra, fala uma frase com a palavra capacidade. Uma frase, uma palavra capacidade. Professora, pensei em uma aqui. Aí a professora: ó, Gracinha, vai responder. Ah, beleza. Ó, eu, papai e mamãe, lá na roça estava falando assim, capacidade. Ou seja, entendeu errado. Não conseguiu compreender direito como elaborar. Como realizar direito? E quando não sabemos direito o que estamos escutando, o que Deus está falando, é quando caímos. Um dos padres que eu gosto muito é o Padre Paulo Ricardo. Não sei se vocês conhecem, mas ele uma vez contou a história de Padre Pio. Eu acho que eu fiquei, nossa, mas que demais a história de Padre Pio. Padre Pio, olha só para você ver, ele gostava muito de falar de anjos. Um certo dia ele estava sentado, aí o cara chegou: ô Padre Pio, eu quero falar com o senhor. Peraí, opa! O Padre Pio era meio assim, ele era muito preocupado. É italiano, todo italiano é desse jeito, né? Aí depois terminou, aí o Padre Pio chegou lá: o que é que você quer? Ele falou assim: ô Padre Pio, desculpa, eu não sabia que você estava tendo confissão. Confissão? Você não viu tanto de anjo que estava passando por aqui agora? Eu dando missões para ele, eu dando trabalho para eles. Confissão o quê? Olha só, o Padre Pio estava dando trabalho para o anjo. Por quê? Porque são os anjos que vão nos ajudar. Primeira coisa que eu contei aqui na pregação não foi sobre os anjos. Deus disse que os anjos eles eram para quê? Os anjos eram para quê? Proteger. Tá, vamos voltar do zero. Os anjos foram feitos para você. Os anjos foram feitos para te ajudar. Quando você estiver pensando em pecar, ô santo anjo, vem me ajudar agora. Né?
Não é que o anjo vai te ajudar, não é que o anjo vai te salvar, mas ele é o seu secretário. Ele vai pegar tudo aquilo que você falou e vai levar a quem? Jesus. Nós somos libertos do pecado em Jesus. Os anjos são ajudantes dele. E o problema é que às vezes, sem querer fugir, mas já fugindo do tema, mas o problema é que muitas vezes nós os anjos assim, aqui na rede, refrescando, água de coco, bom demais. E aí, acabamos com o carinho. Agora eu convido vocês a pegar comigo em Romanos 8. Romanos, capítulo 8. 4, 5 e meio. Romanos, capítulo 8. 14, 5 e meio. Amém? Misericórdia. Romanos, capítulo 8. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Católicos, apostólicos, romanos. Então essa palavra é para quem? Para os romanos. Opa, é para mim, é para você, é para nós. Somos romanos, não é? Maria deu uma visão. Amém? Amém. Olha só, de agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, quer dizer, sem poder, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado da carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, é o Senhor que veio ao mundo por causa do pecado. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Quando João Batista, lá no Rio Jordão, ele viu Jesus Cristo, a primeira coisa que ele falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Olha só, lá não fala que Jesus ele veio para curar. Jesus ele não veio para poder ressuscitar. Ele é para quê? Tirar o pecado do mundo. Lógico. Ele veio também. É parte dele ressuscitar. É parte dele operar milagres. Mas Jesus, o principal objetivo dele na face da terra era perdoar os pecados. Era libertar do pecado. E olha lá, a cruz, onde os nossos pecados foram travados. A teologia cristã diz que quando Jesus ele vai exalar ao ar a seguinte palavra, eu tenho sede, ele não estava falando sede de água. Não era isso. Ele estava falando sede de almas. Jesus ele quer a sua alma, mas ele quer a sua alma limpa, ele quer a sua alma pura, sem pecado, sem mancha. Mas sabendo bem que você sozinho, eu sozinho, nós não podemos tirar o pecado, não podemos nos livrar do pecado simplesmente. É preciso dele. Quando saímos para longe, quando fugimos da presença de Deus, acabamos
pecar também, mas o Senhor Ele nos chama de volta. Ele nos chama de regressar no caminho. E quando voltar no caminho, é como aquele filho pródigo, né? O pai ele vai acolher. E o pai, Deus Pai, ele quer escutar você. Ele quer te escutar. Ele quer falar, ele quer escutar você falando: Pai, eu estou aqui. Pai, me acolhe de novo. Ó, eu saí, eu fui embora de sua presença, mas eu estou aqui, Pai. Quando você errar, quando você pecar, não tenha medo de falar com ele, não. Fala com ele. Pai, eu saí como filho pródigo. O Senhor me deu dons. Eu saí, eu gastei, Pai. Eu gastei a roda, ó. Mas eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, eu quero pedir seu perdão. Eu quero pedir para voltar. Ele vai te acolher. Ele vai te acolher com amor. Ele vai te acolher. Mas é necessário que falamos com Ele. Sempre falamos com Ele. E essa música vai nos ajudar bastante a falar com Ele. Fale com Ele. Fazia tanto tempo que eu não acho procurava. Cante com isso, né? Alô, meu Deus. Senti saudade de ti. Saudade sua. E acabei voltando aqui. Andei por meu caminho. Por meu caminho. Com as andorinhas. Com as andorinhas. Eu vim fazer em tua casa. Em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse, andasse desligado, meu coração cansado. resolver.